Olá, esse é o canal A Graça Dada de Graça, Deus abençoe sua vida. Esse é o quarto vídeo da série pequena sobre o batismo das águas e suas importâncias. No vídeo anterior, eu falei a respeito de uma ilustração. Perguntei, você já viu alguém em um velório receber um oficial de justiça e o oficial de justiça falar para o pai daquele que estava morto ou responsável pelo defunto de que era necessário levar o defunto para o presídio porque ele era obrigado a cumprir mais 10 anos de pena? Não. A resposta é não. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a lei só se aplica aos que estão vivos. Isso tanto no direito normal, no direito secular, como nós vivemos, como na Bíblia Sagrada, nas leis que aplicam a Bíblia Sagrada. E deixe-me lhe dizer algo, o direito mundial ele é inspirado nas leis do Velho Testamento. Moisés é a base verdadeira de todo o direito mundial. Romanos capítulo 7, verso 1 diz o seguinte, não sabeis, irmãos, pois falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Todo o tempo que o homem vive, a lei tem domínio sobre ele. Continua no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos. Paulo estava falando para aqueles que já haviam sido batizados, que já haviam se decidido por Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, sejais daquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que demos frutos para Deus. O texto que eu quero ler agora é, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Toda essa mensagem aqui eu estou tirando de uma conversa que eu tive com um taxista que me trouxe para casa, ao qual ele tinha dúvidas. E eu estou falando praticamente em pedaços o que eu falei para ele. Então ele disse, a lei cessou na medida que você se batiza nas águas, você morre para a lei não te alcança mais. Quando você sai daquele batismo sincero, quando você sai daquele tanque batismal, você é nova criatura, tudo se fez novo. Se você matou, você morreu pela espada de Deus. Porque aquele que fere pela espada será ferido. E se você se batizou nas águas, você morreu pela espada de Deus, que é a palavra de Deus. Aleluia! E você tem uma segunda chance. Se você adulterou, aquela pessoa que adulterou morreu. E você ressurge uma outra pessoa. Se você era um mau pai, se você era um mentiroso, se você era um alcoólatra, você morreu ali. A lei não te alcança mais. Isso escandalizou o taxista qual estava falando. Então ele disse, eu não peco mais. Eu disse, você pode cometer atos impuros, atos de pecado. Mas, depois do batismo nas águas, você não peca mais, porque a lei não atinge mais a você. E eu não quero entrar em Romanos profundamente aqui, mas eu vou lhe falar algo. A lei não te atinge. Não há crime. Existe um princípio no jurídico brasileiro que também foi tirado do livro de Êxodo, Dia das Leis, do Deuteronômio, que significa duas leis, que significa o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, o que a lei não define como crime, não é crime. Não há pena sem que essa não esteja em um texto legal. Quando você morre para o mundo no batismo nas águas, as leis do pecado e da morte, o qual tinha o salário do pecado é a morte, o qual foi cumprida quando você se batizou nas águas, não podem mais alcançar você, porque você, depois do batismo, não vive
e não tem que viver mais a sua vida, tem que viver agora a vida de Cristo, porque ele deu a vida dele na cruz do Calvário, perdeu todo o seu sangue, que era o preço do seu pecado, sangue poderoso, para que você viva a vida dele. Viva a vida dele. O pecado não te atinge mais. Veja o que diz Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, diz para aqueles que estão debaixo da lei. Você não está mais debaixo da lei. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Essa foi a armadilha do diabo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Lembra o que eu disse a respeito dos olhos de Adão ser abertos no primeiro vídeo? Conhecimento. Mas, ao se batizar, ao ser lavado no sangue de Cristo, ao ser trazido ao reino do Filho de Deus, a lei não pode mais te alcançar. Aí veio aquela pergunta do taxista. Quer dizer que agora a gente pode viver a vida do jeito que a gente quiser, pode fazer tudo que a gente quiser, já que a lei não alcança mais. É por isso que Paulo fala que, escute, que os que estão em Cristo não pecam, não podem pecar. Mas não é porque não cometam atos de pecar, não. É porque a lei não o alcança, ele não pode pecar. Então ele disse a mesma coisa que Paulo falou. Quer dizer que todo mundo pode viver do jeito que quiser e estar salvo? Eu disse não, não. Por quê? Porque agora esse é o gancho para o próximo vídeo. Preste atenção. João Batista, quando batizava nas águas do Rio Jordão, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é o que você pensa. Os frutos de arrependimento não devem ser produzidos antes do batismo. O batismo não é um ato de arrependimento. O batismo é um ato de rendição. Rendição. O que você é não é mais. O que você tinha não tem mais. Tudo que você tem é de Deus. Tudo que você é agora está entregue a Deus. Você agora é um vaso seco, pronto para ser usado e entregue à palavra de Deus, ao amor de Deus, a viver uma vida de Deus. Por quê? Porque agora você terá, a partir do batismo, que produzir frutos dignos de arrependimento. E o que são desses frutos e o que é arrependimento? Isso eu vou te dizer no próximo vídeo que está aí. Curta, se inscreva, compartilhe, me perdoe por tudo que deu errado nesse vídeo. Amém.